Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Fabiano Barbosa e vamos gravar mais uma aula hoje sobre espaços vetoriais. Nesta aula, que é a sexta, vamos fazer aqui algumas observações, sobre alguns conjuntos que são espaços vetoriais. Na aula anterior, para quem não viu, é bom dar uma olhadinha, fizemos aqui a demonstração de que o espaço R2, o conjunto R2, é um espaço vetorial. Pegamos as duas operações, adição e multiplicação por escalar, e fizemos a verificação para as 8 propriedades, que são axiomas, que definem um espaço vetorial. Na aula de hoje, vamos mostrar mais alguns conjuntos que também são espaços vetoriais. Entretanto, não vai ser mais necessário a gente fazer uma verificação para cada uma das propriedades. Então, eu vou afirmar que esses conjuntos são espaços vetoriais e a partir disso não é mais necessário fazer demonstrações. E eu vou mostrar também como é que nós definimos, a adição e a multiplicação por escalar usuais para esses determinados conjuntos de hoje, ok? Então, aproveitem. Eu separei 4 exemplos para nós comentarmos nessa aula. O primeiro já foi visto na aula passada, que é o conjunto R2. É o conjunto dos pares ordenados, em que cada uma das coordenadas do par é um número real. A gente viu que esse conjunto R2 é um espaço vetorial com relação às operações de adição e de multiplicação por escalar usuais. São aquelas que a gente definiu e que são as mais comuns. A gente pode ter outras operações e nós vamos estudar isso mais adiante. Mas com as usuais, ele é um espaço vetorial, certo? Então eu lembrei aqui, como é que eu represento, Eu peguei um vetor U, e eu disse que eu não ia mais usar setinha, porque eu posso trabalhar com outros conjuntos, por exemplo, com conjuntos de matrizes, polinômios, funções, etc., se comportando como vetores, e aí eu não vou usar setinha em matrizes, por exemplo. Então eu vou deixar sempre uma representação assim, com as letras sem a setinha. Então temos aqui o U dado por x1, y1, v por x2, y2, que são vetores do R2, e alfa, um número real, ou seja, um escalar. Como é que é a adição usual? A adição usual é essa, Eu vou somar as componentes correspondentes, ou seja, o x do primeiro vetor com o x do segundo, x1 mais x2, o y do primeiro vetor com o y do segundo vetor. Ou seja, na realidade, independente das letras que tem aqui, o que a gente vai somar são as componentes que são correspondentes, A primeira com a primeira, a segunda com a segunda. E como é que eu multiplico o vetor por um escalar? Então, alfa vezes u é pegar o alfa, multiplicar por cada um cada uma das componentes. Então, vai ficar alfa vezes x1, alfa vezes y1. Então, na prática, isso aqui eu nem preciso colocar, Eu já faço alfa vezes u é alfa x1, alfa y1. Isso foi visto na aula passada. E aí nós trouxemos mais alguns exemplos que vão usar esse tipo de adição e multiplicação por escalar, só que adaptados aos conjuntos que nós vamos ver agora. No segundo exemplo, eu comentei o seguinte aqui, os conjuntos R, R2, R4, quaisquer que sejam, as dimensões, até Rn, com essas mesmas operações, também são espaços vetoriais. Então, por exemplo, como é que eu faço para provar que o R3, por exemplo, é um espaço vetorial? Eu tenho que fazer todas as 8 propriedades que nós fizemos na aula passada, 4 para adição e 4 para multiplicação por escalar. Claro que por essa observação que eu estou fazendo aqui, não é mais necessário fazer, porque a gente já está afirmando que são espaços vetoriais desde que nós usemos as operações usuais, tá certo? Então, por exemplo, como é que eu represento vetores no R3 e vou trabalhar com essas operações? Lembre que eu estou falando de dimensões até maiores, até o Rn. Eu só tenho 26 letras do nosso alfabeto. Então, se eu for usar X, Y, Z, U, V, A, W, quer dizer, usar letras para representar cada componente do vetor, letras diferentes, fica muito complicado. Então, lembrar, eu vou usar assim, para o meu vetor U, eu vou chamar assim, x1, x2, x3. Para o meu vetor V, eu vou chamar y1, y2, y3. Se eu tivesse um vetor W, eu podia chamar W pequeno 1, W2,
sei lá, L1, L2, L3 e assim por diante. A gente vai usando aí as letras de acordo com o que a gente quiser e colocando índices tão grandes quanto eu queira, né? Imagina, se eu tivesse agora um vetor do R50, eu teria x1, x2, x3 até x50. Aí no meu vetor V, y1, y2, y3, etc. até y50. E assim por diante, né? Cada vetor que eu nomear, eu vou ter 50 componentes. Lógico, se eu só tenho 26 letras no alfabeto, eu não posso variar em termos de letras aqui, né? Eu tenho que variar em termos de índices. Bom, mas aí como é que ficaria essa adição usual, por exemplo, no R3? Ó, o mais V seria ó, a primeira componente com a primeira, ó, x1 mais o y1. Aí a segunda vai ser quem? A segunda componente mais a segunda, ó, x2 mais y2. E depois a terceira mais a terceira, x3 mais y3. E o que é alfa U? Como é que eu multiplico o vetor por escalar alfa? A mesma coisa que a gente fez no R2, né? O alfa multiplica cada componente aqui. Então vai ficar ó, alfa vezes U, eu vou fazer o alfa vezes x1, vai dar alfa x1, alfa vezes x2, alfa vezes x3. Ó. Então esse aqui é o meu vetor alfa U. Certo? Então, e R? Como é que eu faço com R? Né? R, eu não posso representar por pares nem nada. Com R eu tenho a reta real, né? E a reta real, cada vetor é um número. Então, os números reais vão ser considerados como vetores quando a gente falar sobre R, sobre o conjunto R. Se o meu conjunto V for R, ele também é um espaço vetorial com as operações de adição e multiplicação por escalar usuais. Dá para fazer também a mesma coisa. Terceiro exemplo é o conjunto das matrizes reais M por N. M representa o número de linhas, N o número de colunas. Então, M por N, em geral, é uma matriz retangular, né? Mas, se M e N forem iguais, eu chamo isso de matriz quadrada. E aí eu represento pela mesma letra, tá? Para ficar mais óbvio que é quadrado. Mas vamos lá. O conjunto das matrizes reais M por N, tá aqui, ó, né? Com as operações de adição e multiplicação por escalar usuais, também é um espaço vetorial. Então, eu até grifei aqui, ó, adição e multiplicação por escalar usuais, porque são essas que a gente vai sempre utilizar, tá bom? Na próxima aula, eu vou fazer alguns exemplos, inclusive utilizando matrizes. Mas nessa aula de hoje, a ideia é observar os conjuntos e ver como representar, né, as operações usuais e sabendo já que esses conjuntos dados são espaços vetoriais. Bom, no caso do conjunto das matrizes, eu coloquei duas observações. A primeira é a seguinte, ó, que em particular, se M e N forem a mesma coisa, ou seja, eu vou ter aqui ó, M, N vezes N, N por N, o conjunto, né, das matrizes quadradas reais é um espaço vetorial com as mesmas operações usuais, certo? Então, eu generalizei aqui, ó, qualquer matriz real M por N, com as operações de adição e multiplicação por escalar usuais, é um espaço vetorial. Em particular, se M e N são iguais, ou seja, eu tenho a matriz N por N, eu também vou ter um espaço vetorial, certo? Como é que são essas operações usuais? Aí eu resolvi colocar como exemplo o seguinte, ó, vamos considerar A e B matrizes que pertencem ao conjunto de matrizes aqui, quadradas de ordem 2, né? Ó, M 2 por 2 de R. Então, A e B são matrizes quadradas de ordem 2 e que a gente, a partir de agora, vai chamar de vetores, já que eu estou considerando que isso é um espaço vetorial, certo? Alfa é um escalar, né? É um número real. Então, eu representei aqui genericamente uma matriz A, ó. Primeira linha, primeira coluna, A11, depois A12, a primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, A21 e aqui A22. E a matriz B genericamente representada, eu não coloquei valores, né? Apenas indiquei. Então tá aqui, ó, B11, B12, B21, B22, né? Lembrar que o primeiro índice representa a linha e o segundo representa a coluna, e isso localiza o cara, né? Aqui, ó, primeira linha, segunda linha, aqui, ó, segunda linha, primeira coluna, ó, 2, 1, tá vendo? 2, 2, né? Só para a gente relembrar um pouquinho essa notação de matrizes. Bom, então como é que eu faço a adição usual?
Como são vetores, a gente falou que nos vetores nós vamos somar aqueles que têm a mesma posição. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os componentes que são correspondentes, ó. A1 com B1. Então, eu vou somar A1 mais B1. Ele vem para o lugar aqui, ó. Para o mesmo, ó. A1, B1, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. O resultado fica na primeira linha, primeira coluna. A12, B12, ó. Primeira linha, segunda coluna, né? Então, ó. Somo esse cara com esse, tá? Aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. A21 com B21 vai ficar aqui embaixo, ó, né? E A22 com B22 aqui também, certo? Então, eu tenho aí a adição usual. E como é que é a multiplicação por escalar? Então, vou pegar, por exemplo, alfa A. Vou pegar a matriz A e multiplicar por alfa. O que eu faço? O alfa vem para cada um dos termos. O alfa vai multiplicar com A1, aí vai dar alfa A1. O alfa multiplica com o A12, ó, vai dar alfa A12. Multiplica por A21 e por A22. Então, alfa A vai ser alfa A11, alfa A12, alfa A21, alfa A22. Então, isso aqui é a adição e a multiplicação por escalar usuais no conjunto, que é o espaço vetorial das matrizes reais. Especificamente, eu fiz com M2 por 2, porque a matriz menorzinha é uma matriz menorzinha, então é um conjunto de matrizes menor, dá para representar mais facilmente, né? Mas se fosse 3 por 2, ó, eu teria uma terceira linha com duas colunas. Então, aqui teria A31, A32. Aí aqui eu teria B31, B32. Aqui eu teria A31 mais B31, A32 mais B32. Ou seja, eu teria somente que acrescentar componentes. Tá bom? Eu coloquei agora o conjunto chamado Pn de R. O conjunto Pn tem outro significado, né? Se a gente ficar pensando em outras coisas, com a mente, né, poluída. Mas aqui é o conjunto dos polinômios reais, de coeficientes reais, e esse n representa o grau do polinômio, ou seja, são polinômios que têm grau máximo igual a n. Tá bom? Então tá aqui, ó. Conjunto Pn de R é o conjunto dos polinômios de coeficientes reais com grau menor ou igual a n. Esse conjunto é dado assim, ó, por isso aqui, ó. Um polinômio Pn, ele é assim, dessa forma. A0, A1x, A2x2, etc, etc, a nxn. Por exemplo, se eu pegar um polinômio P2 de R, o n é 2. Então, aqui eu vou ter A0, A1x, A2x ao quadrado, né? Ou seja, esses coeficientes aqui, ó, A0, A1 e A2, são sempre números reais, tá bom? Por isso que aqui é Pn de R. Bom, esse conjunto, né, dos polinômios de grau menor ou igual que n, com coeficientes reais, esse conjunto com as operações de adição e multiplicação por escalar usuais, também lembrar que nesse conjunto eu tenho o polinômio nulo, que é o zero do conjunto, né, o zero que é o elemento neutro da adição. Esse cara aqui é um espaço vetorial, tá certo? Então, eu falei disso porque na hora que a gente quiser provar alguma propriedade, algumas propriedades, ou então a existência do elemento neutro, o elemento neutro é o polinômio nulo, ou seja, é o cara em que aqui o meu A0 vale zero, aí eu tenho 0 mais 0x mais 0x ao quadrado, mais etc, mais 0x elevado a n. Tudo isso vai dar zero. Então, é o meu polinômio nulo, tá bom? Bom, então, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que n, com coeficientes reais, também é um espaço vetorial. Os exemplos que eu falei até agora, todos eles comportam-se como vetores que a gente já viu anteriormente, né? Como vetores do R2, por exemplo, né? Que nós começamos o nosso conteúdo por eles. Então, eu resolvi colocar como observação como é que eu represento essa adição e multiplicação por escalar usuais para elementos desse conjunto. Então, eu chamei assim, ó, P e Q, vetores do P2 de R, conjunto dos polinômios de coeficientes reais com grau menor ou igual a 2. Né? E alfa é um número real, né? Alfa é um escalar. Então, o que eu fiz? Como é que eu represento P e Q? Então, eu chamei de P esse cara aqui, ó. A0 mais A1x mais A2x2. É um polinômio do segundo grau. E como é que eu chamei o meu polinômio Q? Eu chamei aqui, ó, B0 mais B1x mais B2x2. Ok?
Então, eu tenho aqui dois vetores, né, do P2 de R. Beleza? Agora, como é que eu somo? Então, eu somo os termos que são correspondentes também. Então, tá aqui, ó. Como é que eu faço? P mais Q. Então, vai ficar, ó, A0 mais B0. Depois, eu vou somar o que tem X com o que tem X, ó. A1x mais B1x. Aí, eu coloco o X em evidência, vai ficar como? A1 mais B1, X. A2x2 mais B2x2, eu pego o x2 e ponho em evidência. Aí vai ficar A2 mais B2. E se fosse P3, aí aqui teria A3x3 e aqui teria B3x3 e ficaria aqui A3 mais B3, entre parênteses, e x3 lá fora. E assim por diante. Eu só fiz um exemplo, como observação, de um caso particular, que é o P2 de R. E como é que eu faço alfa vezes p? Como é que eu multiplico esse polinômio, que agora a gente chama de vetor, né, por um escalar? Como é que eu faço isso? Então, eu vou pegar o escalar e multiplicar por cada componente do vetor. E quais são as componentes do meu vetor p? A0, A1 e A2, que são os meus coeficientes. Tá certo? Então, ó, vai ficar alfa vezes A0, alfa vezes A1, x, alfa vezes o A2, x2. E desse modo nós temos aí a soma e o produto por escalar da forma usual. Tá bom? Eu posso definir outras formas de multiplicar e de somar, mas isso aí se eu definir de outra forma, eu vou ter que testar cada uma das 8 propriedades, tá bom? Nesse caso aqui, eu estou afirmando com esses 4 exemplos, né, que cada um desses casos, com as operações de adição e multiplicação por escalar usuais, já constitui um espaço vetorial. Hoje a aula foi mais teórica e na próxima aula vamos comentar, vamos resolver algumas questões envolvendo esses conjuntos aí. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quiser continuar recebendo os vídeos, né? Então ativa o sininho de notificações. Se você quiser também, deixa um like, tá bom? E se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, que aí assim que tiver um tempinho eu respondo. Até mais e obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.